Eu quero cumprimentar a amada igreja com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém! Graças a Deus, irmãos. É uma alegria, uma honra estar aqui com os irmãos nesses 23 anos de ministério. Amém? Não estou à altura dessa festa, tá? Não estou à altura, mas me sinto muito honrado por essa oportunidade, né? E creio que Deus vai nos agraciar aqui através da sua palavra. Amém? Você crê nisso, irmãos? Amém! Quem está desejoso por ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu quero ler dois textos com você. Isaías capítulo 61 é o primeiro texto, que é o tema da festa, inclusive. O segundo texto é Lucas capítulo 4. Abre aí, por favor, Isaías 61. Isaías capítulo 61. Glória a Deus. Quero parabenizar os irmãos, tá? Cada vez melhor, cada vez mais bonito. Que Deus continue preservando vocês dessa forma. Isaías capítulo 61. Glória a Deus. Todos acharam, gente? Amém. Ok, Isaías 61 diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 4. É basicamente o mesmo texto, com alguns acréscimos que o Senhor faz. Lucas capítulo 4. Versículo 16. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 16. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdades aos cativos, a dar vistas ao cego e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio. E aí eu quero que você repita comigo para a gente encerrar. Diga assim, ó: médico, cura-te a ti mesmo. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Eu li dois textos aqui, mas os dois textos falam do mesmo assunto. O texto de Isaías capítulo 61 é uma profecia do profeta Isaías a respeito do Messias. O texto de Lucas capítulo 4 é agora Jesus Cristo, que é o Messias, que é o enviado de Deus, que é o Salvador da humanidade, ele trazendo esse texto, ele recebendo esse texto para si. É ele confirmando que aquela profecia se dirigia a ele, que aquela profecia tratava dele. Então ele levanta na sinagoga, lê o texto de Isaías 61 que nós lemos aqui no início, e ele diz: esse texto está se cumprindo diante dos olhos e dos ouvidos de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou a pessoa de quem Isaías falou.
Eu sou quem Isaías falou que viria para curar. Eu sou quem Isaías falou que viria para salvar. Eu sou quem Isaías falou que viria para libertar. Eu sou o Salvador da humanidade. Jesus fecha o livro, se assenta, e aí os homens estão bobos, assustados, surpresos com o que Jesus está falando, porque é muita ousadia de alguém reivindicar aquele texto para si e dizer que ele era o Salvador da pátria. Principalmente porque todo mundo ali conhecia Jesus. Jesus estava na cidade onde ele cresceu. E eles diziam assim, mas espera aí, ele está dizendo que é o homem da profecia, mas eu conheço, ele morava na rua de trás, é filho do José, é filho da Maria, trabalhava como carpinteiro junto com o pai dele. Como que esse homem que saiu daqui até pouco tempo, ele está dizendo que ele é o Salvador da humanidade? Isso vai causar muito espanto. E aí Jesus diz assim, ó, certamente vocês ainda vão dizer a meu respeito, médico, cura-te a ti mesmo. E é esse médico que cura-te a ti mesmo que eu quero usar para a mensagem, para a ministração aqui dessa noite. Essa expressão era um ditado que eles tinham, como quem diz assim, você não é capaz de se salvar, apesar de ser médico ou dizer ser médico, você não é capaz de se salvar e nem de salvar quem está à sua volta. Apesar de você dizer que tem poderes, você não é capaz de se salvar ou salvar quem está ao seu lado. Basicamente, é isso que esse ditado quer dizer. E aí eu quero trazer duas aplicações diretas aqui sobre esse texto, ou sobre essa expressão, médico, cura-te a ti mesmo. Primeiro, gente, Isaías capítulo 61, ele traz uma série de profecias e de palavras, de promessas maravilhosas. Isaías 61, ele traz pelo menos 17 promessas que Jesus cumpriria. Eu tive que anotar porque eu não lembraria de todas elas, mas Isaías 61 diz assim, que ele viria para anunciar boas novas aos pobres, curar aos quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, dar liberdade aos presos, proclamar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o tempo da graça. Viria trazer a vingança de Deus contra os ímpios e pecadores, viria consolar os que choram e conceder livramento a Sião e a cidade abandonada, traria alegria para os que choravam, daria vestes de louvor para os que viviam angustiados e com roupas de trapo, transformaria o povo em instrumento de justiça, restauraria e construiria os lugares que o diabo arruinou, levantaria ruínas antigas e cidades abandonadas, repararia cidades que foram humilhadas e devastadas, levantaria o povo como sacerdotes e ministros, daria dupla honra e traria alegria aos escolhidos de Deus. São pelo menos 17 profecias de bênção, só que nessas 17, Jesus vai incluir uma lá em Lucas capítulo 4. Ele diz, certamente, vocês ainda me dirão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E essa aqui não é uma profecia que não é muito boa. E ela tem duas aplicações que eu vou trazer para você agora. Primeiro, ela fala da incredulidade dos conhecidos e parentes de Jesus. Jesus está dizendo, e ele mesmo fala no texto, nenhum profeta tem honra aonde? Na sua casa ou na sua cidade. Quando ele diz médico, cura-te a ti mesmo, ele está dizendo assim, ó, você pode ter curado lá, mas aqui você não é capaz de fazer isso. E os homens da cidade de Nazaré dizem assim, ó, faça conosco os milagres que você fez em Cafarnaum. Eles não estão desejosos de ver milagres, eles estão desafiando Jesus e dizendo, se você é isso que você está falando, faz aqui. Eu quero ver você fazer aqui o que você fez lá. Eu quero ver você curar aqui como você curou lá. Não é um desejo, irmãos, é um desafio. Jesus está lidando com a incredulidade de quem está à sua volta. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se Deus te chamou, e eu sei que Deus te chamou para uma grande obra, você vai lidar com a incredulidade de quem está à sua volta. Você vai lidar com o desafio de pessoas do teu lado, que cresceram com você, que moram na mesma casa ou congregam na mesma igreja, que não vão olhar com bons olhos quando você disser assim, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção, eu vou fazer tal projeto. A incredulidade vai começar com as pessoas da tua volta. Se vier um estelionatário lá da China e disser assim, olha, para sua família, olha, vou fazer aqui uma revolução, vou tirar todo mundo da pobreza.
provavelmente vão tirar o que tem, o que não tem, dar na mão do estelionatário, porque vão acreditar nele. Mas se você falar, vou fundar uma empresa, vou montar um negócio, vou tirar todo mundo da pobreza, eles vão olhar e vão falar assim, mas você, meu filho, te conheço, você é pobre, quebrado, mora aqui com a gente, você vai para onde com essa ideia, com essa direção? Talvez na tua igreja, e por favor, não me interprete mal, eu não estou falando dessa igreja aqui especificamente, mas é de uma forma geral. Talvez na sua igreja, algum dia você vai chegar, falando assim, né, na sua igreja, todo mundo congrega aqui, fica estranho, né? Então vamos falar que assim, na outra igreja, vamos dizer que tem um crente lá na outra igreja, que não é essa, que eu sei que aqui não acontece isso. Mas o crente vai chegar lá e vai dizer assim, fulano, eu queria tocar violão, fulano. Eu queria cantar um louvor, eu queria entrar no ministério de louvor. Você eu conheço, a sua voz é igual de taquara rachada. Mas você não sabe nem tocar violão, você é desafinado, você anda torto. Quantos homens de Deus, quantas pessoas de Deus que começaram o ministério pregando na rua, porque dentro da igreja não deram oportunidade. Eu poderia te dar uma lista de pelo menos uns 10 nomes, de pessoas que tiveram que ir para fora, porque dentro da igreja deles não tiveram oportunidade, não tiveram espaço ou reconhecimento. Eu sei que é estranho falar isso para você, porque aqui não acontece isso, mas em boa parte das igrejas por aí, isso vai acontecer. O profeta na sua casa não costuma ter honra. Jesus sabe disso. E a forma que Jesus lida com isso é que é muito linda, irmãos. Primeiro, Jesus não se assusta. Quando ele vê que ninguém está acreditando e levando fé no que ele falou, ele não se preocupa. Ele não se desespera, não admira, não fica surpreso. Pelo contrário, Jesus ele vai agir de 3 formas. E a primeira coisa que Jesus faz é não forçar aceitação. Jesus não vai brigar com ninguém para tentar provar que ele era o Messias. Escute aqui. Isaías 61 vai falar de tudo que o Messias iria fazer. E nenhuma das coisas que Isaías 61 fala que ele faria, inclui provar para os outros que ele é o Messias. Escute isso, irmãos. Deus não quer que você fique gastando tempo, energia, dinheiro e saliva tentando provar que você é o que você diz que é. Pastor, Deus me chamou para uma grande obra, mas eu estou pedindo oportunidade, não me deram. Para de falar e começa a fazer. Mas se não me dão espaço, vai fazer na rua, vai pregar no presídio, vai para o hospital. Não espera espaço, não força a abertura da porta. Se não te aceitaram na tua casa, vai a quem te aceita, vai continuar pregando, mas não para. Jesus não fica debatendo e dizendo assim, mas eu sou, meu filho, eu sou. E eu vejo gente tentando provar, pastor, não estou me aceitando. Jesus está te dando uma lição, não contenda, porque se o chamado é de Deus, ele vai provar na tua vida. Segundo, Jesus não fica com raiva deles. No começo vão te desprezar, mas quando a ideia der certo, vão procurar e pedir ajuda. No começo vão desdenhar de você, mas quando funcionar, vai falar assim, fulano, como é que você fez esse negócio aí? Tem uma vaguinha para mim aí na sua empresa, não, fulano? Fulano, você não me ajuda, não? Você não me coloca em contato com essa pessoa aí que te ajudou, não? Quando der certo, vai te pedir ajuda. Sabe qual é o negócio? Você vai ajudar. A Bíblia diz que Jesus não despreza. Eles podem me rejeitar, mas eu não posso rejeitar eles, porque a minha natureza é do céu, não é da terra. Eles podem me pisar, mas eu não vou pisar neles, porque diferente deles eu sou do céu, eu não sou da terra, eu não sou influenciado pelo mundo, mas eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. A Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, mas os poucos que acreditaram, Jesus curou, abençoou e liberou a palavra profética. Então, quando quem te rejeitou te pedir ajuda, você vai falar, seja bem-vindo, fulano, eu vou te ajudar, eu vou te honrar, eu vou te estender a mão para você. Romanos diz o seguinte, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque quando fizer isso, amontoarás brasa de fogo na tua cabeça. Oh, aleluia. E além disso, Jesus faz uma coisa que é mais linda ainda. Jesus continua. Ei, irmão, está desanimado de fazer porque não te deram ajuda? Pastor, vou parar porque ninguém me apoia.
A Bíblia diz que Jesus sai dali e continua pregando nas cidades vizinhas. Não te aceitaram aqui, vai embora. Deus tem outra coisa preparada para você. E por favor, irmão, eu estou falando aqui, é só mal dizer, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco alguém me expulsa daqui, que parece que eu estou falando mal da igreja. Não estou, gente, pelo amor de Deus. É só mal de dizer, tá? Esse aqui pode ser sua casa, pode ser trabalho, tá? Qualquer coisa. Pastor, coloquei ideia na mesa, minha família só faltou bater em mim, riram de mim. Não se preocupa, vai sozinho. Deus vai abrir as portas para você em outro lugar, mas a obra de Deus não vai parar na tua vida. Oh glória, quem pode adorar o nome de Jesus? Só que esse cura-te a ti mesmo tem uma segunda aplicação que é ainda mais profunda, que não é a incredulidade, mas é a zombaria. Porque essa mesma expressão vai ser repetida tempos depois, quando Jesus estava sendo crucificado. Você já deve ter lido que quando Jesus está crucificado, o ladrão, um dos ladrões, e o povo que está assistindo, começa a dizer assim: ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Ele ajudou os outros, mas não pode se ajudar. O ladrão vira para Jesus e diz assim: você não é o Salvador? Então desça da cruz e salva-te. Eles estão repetindo a mesma coisa. Você não é médico? Então se cura. E aí eu quero te falar uma coisa que talvez vai te causar surpresa, espanto, pode até soar um pouco de heresia, mas eu vou te provar que não é. De fato, Jesus não podia se curar. Ou Jesus não podia se salvar, melhor dizendo. Eles estão dizendo: salva-te a ti mesmo. E Jesus não podia se salvar. E eu sei que parece heresia, mas Jesus, quando vem à terra, ele não vem como Deus, ele vem como homem. Porque se você achar que Jesus veio como Deus, tudo que a gente prega se torna inválido. Como é que eu posso dizer para alguém: você vai vencer o pecado? Resista ao pecado, resista à sua carne. E aí eu vou usar o exemplo de Jesus, que foi o único que não pecou. Mas Jesus não veio como homem, ele veio como Deus. Então não vale eu falar para o meu irmão que ele não pode pecar. Eu quebro o meu discurso. Como é que eu vou dizer para alguém: ei irmão, Deus falou que você faria obras maiores do que a que Jesus fez? Como que eu vou falar isso para alguém se quando Jesus veio, ele veio como Deus? Então, se você entender que Jesus veio como Deus, quebra todas as pregações que a gente faz. Mas se você entende o que a Bíblia mostra, que Jesus veio em forma de homem, porque isso é o que a Bíblia diz, que ele se desfez da forma de Deus e assumiu a forma humana, então Jesus está na terra como homem, e como homem, ele de fato não pode se salvar. Por que não pode? Porque os dons que Deus me deu não são para uso pessoal. A unção que Deus depositou na tua vida não é para uso a bel prazer, como se fosse um superpoder que você pode manipular, bem entender a hora que você quiser. Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele vai dizer: me ungiu para pregar aos pobres, me ungiu para ajudar os quebrantados, me ungiu para libertar os cativos. Em hora nenhuma ele diz: me ungiu para eu me ajudar a fazer o que eu quiser. Não. Ele me ungiu para ajudar aos demais, aos outros. O dom que Deus te deu, o poder que Deus te deu, a unção que está sobre a tua vida, não é para você, é para quem está à tua volta e pessoas a quem Deus vai te levar. E aí, qual que é a aplicação disso? Ou como que eu te provo isso? Te dar alguns exemplos aqui para você, para confirmar que eu não estou criando nenhuma heresia. Jesus transformou água. Quando ele está na cruz, ele está com sede. Jesus está na cruz, está passando por um julgamento atrás do outro, apanhando e carregando a cruz e sofrendo. Chega uma hora que ele tem sede. Ele pede água para beber, mas não deram água, deram vinagre. Jesus cospe o vinagre e devolve e diz que não quer. Por que ele não transformou o vinagre em água? Se ele pôde transformar a água em vinho? Porque o dom não era para ele, é para os outros. Quando é para ele, não funciona. Eu poderia te dar um outro exemplo. Jesus, quantos angustiados, agoniados e tristes Jesus consolou? Não dá nem para dizer, é incontável. Ele mesmo disse: vinde a mim vocês que estão
cansados e sobrecarregados, e eu? Quando ele está perto da crucificação, ele chama os apóstolos e diz assim: a minha alma está agoniada até a morte. Se ele aliviou todo mundo, e ele diz que pode aliviar, por que ele não faz assim? Ei, minha alma, fique em paz. Ei, minha alma, você está nervosa, você se acalenta agora. Porque o dom não é para si. Ele tem que pegar os apóstolos, subir ao monte, orar. E a oração dele é: em nome de Jesus, sai. Não, a oração dele é: Senhor, por favor, tira essa dor que eu estou sentindo. Porque quando se trata de si, a gente não tem a autoridade que a gente tem para o próximo. Poderia te dar um terceiro exemplo ainda de Cristo. Jesus está sendo preso, Judas entrega a ele para os soldados, Pedro corta a orelha de um dos soldados, e aí Jesus repreende Pedro e diz para Pedro: se eu quisesse, eu oraria a Deus e ele mandaria anjos para me proteger. Ele não diz assim, ó, se eu quisesse eu mandava anjos. Ele diz assim, ó, eu oraria, eu pediria, eu rogaria. Ele está dizendo assim, ó, quando se trata de mim, eu não tenho autoridade, eu não posso usar o dom quando eu quiser. Poderia te dar um exemplo sem ser Cristo? Apóstolo Paulo, você conhece? O lenço de Paulo curava, a roupa de Paulo curava, mas quando ele esteve doente, ele não usou a roupa, ele não usou o lenço, ele não colocou a mão na cabeça e disse: sai doença. A Bíblia diz: por 3 vezes orei para que Deus repreendesse o espinho da carne. Gálatas capítulo 4 diz: quando eu estive entre vocês pregando o evangelho, eu estava enfermo. Como é que você cura? Paulo ressuscitou morto, irmão. Como é que alguém que ressuscita morto com um abraço está andando doente, está sofrendo com espinho na carne? É porque o dom não é para si mesmo, é para o próximo. Quando se trata de mim, não funciona. Eu poderia te dar exemplos de pessoas mais contemporâneas. Não vou entrar em muitos detalhes, não vou estender mais do que eu já estou estendendo isso, mas eu tenho um testemunho recente de um pastor que eu acompanho, e esse pastor ele diz que estava sofrendo de uma hérnia, que o médico disse para ele: pastor, só Deus para tirar essa hérnia daí. Não tem cirurgia no mundo que resolva esse problema. Ele vai para um culto, irmão, todo travado, mas todo travado mesmo. Ele sobe no altar, ele disse que foi uns 20 minutos para chegar do banco ao altar, de tão ruim que ele estava. E só foi porque era um compromisso que estava marcado há muito tempo. Ele sobe no altar, aí Deus diz assim para ele: agora você não vai pregar não, você vai orar. Ele achou estranho, mas ok, Deus mandou, vamos orar. E ele pergunta assim: eu vou orar pelo quê? Você vai orar por todos os que estão com hérnia. Ele diz: não, Senhor, eu não vou fazer isso, é piada. Porque todo mundo viu eu subindo arrastado no púlpito por causa de uma hérnia, e o Senhor está me dizendo que eu vou orar por hérnia e o Senhor vai curar a hérnia? Ele disse que vieram 20 pessoas com hérnia, daquelas que a dor é na hora, sabe? Não é que assim, eu tenho, mas não dá para ver, não. Estava todo mundo ali visivelmente doente. Ele disse que orou por 20 pessoas. Os 20 foram curados instantaneamente. É bonito, só que ele fala assim: tá bom, Jesus, e aí? Como é que eu fico? Ele disse que botou a mão na cabeça, botou a mão no corpo, botou e orava, e orava, e orava, e a hérnia continuava. Aí Jesus falou para ele: agora você prega. Está na hora de pregar. Mas e a hérnia, Senhor? Usa a tua fé, porque o dom que eu te dei não é para você. A gente poderia ficar a noite toda falando isso aqui, mas eu acho que você já entendeu que o que Deus te dá não é para si. E qual que é a aplicação disso? Qual que é o problema disso? É que muitas vezes isso vai virar zombaria. Porque presta bem atenção. Como é que eu estou falando de cura e a minha família está doente? Como é que eu estou chegando aqui para você e falando assim: ei, irmão, Deus é fiel, se você orar, Deus vai te dar vitória. Só que você me conhece e você sabe que na minha casa não está tendo vitória. Como é que eu chego para você aqui e digo: Deus é o dono do ouro e da prata, só que lá em casa não tem nem arroz para comer. Eu estou morando de favor, estou morando de aluguel, eu estou andando a pé com o sapato furado, eu não tenho emprego. Como é que eu vou passar alguma credibilidade? Você percebe o problema disso? Jesus está falando que é o Salvador e ele está virando motivo de chacota. Mas que Salvador é esse que não consegue descer de uma cruz? Que Salvador é esse que está sendo humilhado pelos soldados? E a verdade, gente, é que muitas vezes, eu sei que isso aqui aconteceu ao longo desses 23 anos inúmeras vezes. Muitas vezes você vai fazer a obra de Deus exatamente dessa forma. Pregando cura enquanto você está doente. Pregando prosperidade enquanto a tua família está passando necessidade.
Eu sei que muitas vezes você vai estar aqui falando de família, e que Deus ama a família, que Deus restaura a família, mas lá na tua casa ninguém se entende. Está quase para assinar o papel do divórcio, de tanta guerra que está acontecendo. Aí o diabo vem no nosso ouvido e fala assim: e aí, crente? Você não é crente? De que está adiantando ir para a igreja, já que você está doente? Já que você está sofrendo? É exatamente isso que acontece com Jesus. Só que aí, gente, Jesus vai nos dar outra aula de como você vai lidar com esse tipo de coisa, de como você vai lidar com esse tipo de situação. Obrigado. Primeira coisa que Jesus faz, ele ignora. Jesus faz o quê? O ladrão da cruz, um deles, está dizendo assim: e aí, você não é o Salvador? Está debochando dele. Ele não responde nada. Aí alguém pode pensar: não respondeu porque era um ladrão. Não, porque quando o outro ladrão fala, Jesus diz assim: ó, hoje mesmo você vai para o paraíso comigo. Não era por causa do homem, era por causa da afronta. Aprende uma coisa: o diabo vai debochar de você e usar pessoas para debochar da tua fé. Você não deve satisfação da tua fé para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Vou falar mais firme para você entender. Você não tem que provar nada para ninguém. Se acusarem de que Deus não faz, você não deve resposta a ninguém. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante do rei, o rei diz assim: eu quero ver o Deus de vocês livrar vocês da minha mão. Aí um deles toma a palavra e diz: ó rei, a respeito do que o senhor falou, dessa ofensa que o senhor fez, desse deboche que o senhor está fazendo, nós não temos que te responder coisa alguma. O nosso Deus pode nos livrar, mas se não nos livrar, além do mesmo jeito, mas nós não te devemos satisfação da nossa fé. Sabe qual que é o nosso problema? É que o diabo está usando pessoa para debochar da gente, porque o diabo sabe da nossa fraqueza, sabe que você leva para o coração. Aí você entra na sua casa e fala assim: Deus, como é que eu vou para a igreja pregar se eu estou sofrendo? Como é que eu vou ajudar os outros se na minha casa está assim? O diabo está mexendo com o teu emocional, meu filho. Deus não deve satisfação do que Ele vai fazer na tua vida. Sabe como é que Jesus responde à ofensa? Silêncio. Não dá o gostinho para o diabo. Não debate. Não fala nada para ninguém. Pastor, estão falando da minha casa. Deixa falar. Quem falar da tua aparente dificuldade hoje, vai falar do teu testemunho amanhã. Deixa falar. Jesus ignora. O nosso problema é que a gente dá muito ibope para o que é negativo. Jesus ignorou o ladrão do lado, porque está fazendo um comentário negativo que não agrega em nada. E quando o homem faz um comentário positivo, Jesus vai dar atenção para ele. A gente inverte a prioridade. O irmãozinho da igreja falou assim: ô irmão, isso é uma bênção. Mas aí a gente até esquece daquilo em meia hora. Agora, quando alguém olha para você e fala assim: ô irmão, você não vai dar em nada, a sua vida está torta, você lembra dessa palavra para o resto da tua vida. Jesus está dizendo para você: guarda só o que for bom para edificação, guarda só o que vai trazer esperança. A segunda coisa que Jesus faz, Ele continua fazendo a obra, mesmo diante de tudo que está acontecendo com Ele. O exemplo primeiro aqui eu já te dei. Ele vai evangelizar, pregar e salvar o ladrão da cruz, estando numa cruz. Nosso problema é que a gente quer esperar as coisas estarem boas na nossa vida para a gente evangelizar. Senhor, hoje o negócio lá em casa não está bom, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não estou bem. Irmão, se você esperar a tua vida ficar 100% para fazer a obra de Deus, você não vai fazer nunca. Se você esperar as coisas entrarem no lugar para começar a servir a Deus, você vai ficar no mundo desviado, esperando Jesus voltar e daí para o inferno. Jesus está nos dando uma lição. Não estou bem, não estou 100%, estou desempregado, estou doente, família está problemática, mas quando me procurar, eu vou estar na igreja adorando a Deus. Quando me procurar, eu vou estar com os joelhos dobrados falando com Deus. O diabo não vai me ver longe da presença. Eita, Jesus de Nazaré!
dificuldade. A luta está grande, mas você persevera. A luta está grande, mas você continua. Oh, Jesus. As suas melhores pregações não vão ser no dia bom. As suas melhores pregações vai ser no dia que você está quebrado. Se você deixar de servir a Deus no dia mau, você vai perder as maiores experiências que você poderia ter com Deus. É que a gente acha que Deus está só na bonança. Não, irmão. O diabo também trabalha na bonança. Agora Deus é especialista em transformar maldição em bênção, em transformar tempestade em testemunho. No dia mau, ore, adore, pegue, e você verá a mão de Deus agir na tua vida. Deus vivo. Jesus vai nos dar uma outra lição. Eita, Jesus, eu sinto a tua presença. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Enquanto Jesus está fazendo a obra, Jesus não está respondendo a acusação. Jesus está fazendo vista grossa até para os seus próprios problemas. Só que nós temos um Deus que é fiel. Ô irmão, você acha que Deus te colocou na obra para te abandonar? Você acha que Deus, quando te chamou para a responsabilidade, Ele disse assim, ó, vai e se vira? Ô irmão, Jesus não está fazendo nada por si mesmo. Está ignorando o comentário malicioso, maldoso, e está fazendo a obra mesmo estando fisicamente destruído. Só que enquanto Ele está fazendo a obra, Deus está se encarregando de tratar de todas as suas necessidades. Jesus passou fome no deserto, foi tentado por Satanás, rejeitou a oferta do diabo. A Bíblia diz que logo depois vieram anjos do céu e o serviram. Jesus passou necessidade financeira. Enquanto ele permanecia fiel, Deus mandou anjos para suprir a necessidade financeira. Jesus está angustiado, agoniado por causa da dor, por causa da morte, por causa daquilo que vai acontecer com ele. Mas enquanto ele está passando por isso, Deus manda anjos para o confortarem. Jesus está sendo humilhado na cruz porque alguém está dizendo, salvou todo mundo, disse que é o Messias e não pode se salvar. Só que aí Deus vai fazer um movimento para acabar com aquela humilhação. A Bíblia diz que quando Jesus morre, houve escuridão sobre a terra. O véu do templo se rasga, um terremoto acontece, as pedras se racham ao meio, os mortos começam a ressuscitar. Quando os homens veem todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a palavra deles é, os mesmos que estão dizendo, você não é médico, você não é o Messias, você não é o Salvador, eles dizem assim, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Eu quero dar uma palavra de Deus para a tua vida aqui essa noite. Se você puder, fica de pé comigo 1 minuto para eu entregar esse microfone. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Enquanto você está aqui, fazendo a obra de Deus, sofrendo, cansado, quebrado, com a tua família doente, com a tua despensa vazia, Deus está se encarregando de cuidar das suas necessidades. O diabo não vai te humilhar, o diabo não vai enterrar teu ministério, o diabo não vai tirar a tua moral, porque você não responde, mas Deus vai falar com você. Pastor, eu estou fazendo aqui a obra, mas só Deus sabe como é que eu estou. Essa palavra é para você. Fica firme. Fica firme. Não precisa falar nem para o pastor, porque o teu pastor dos pastores está vendo. Deus sabe quantas madrugadas você teve que ficar acordado por causa de problema.
Aí você diz assim, mas Senhor, eu sou fiel. Senhor, eu sou fiel na oferta, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oração, eu sou fiel no trabalho, eu não estou em pecado, eu estou fazendo tudo certo, e olha como é que está a minha vida. Deus sabe. Tem uma palavra no livro de Apocalipse, que a Bíblia diz assim, ó, eu conheço o teu trabalho. Ele fala com a igreja de Filadélfia, eu conheço o teu trabalho. E ele diz, eu conheço o teu trabalho e as tuas obras. E eu acho isso aqui muito interessante, porque, irmãos, obra é diferente de trabalho. Obra a gente pode fazer aqui, ó, e quando eu digo obra, não é obra material, mas a gente pode incluir também, obra é isso aqui, ó, vocês fizeram a reforma do templo, o pastor me falou aqui que os irmãos estavam virando até madrugada para deixar o templo bonito, isso é obra. Só que ninguém vê o trabalho que a obra deu. Você entende a diferença? Isso aqui é obra, ele está tocando o teclado, o trabalho é o tempo que ele teve que estudar para tocar o teclado. Isso aqui é obra, é organizar a igreja, tocar a bateria, preparar o louvor, mas ninguém sabe o trabalho que deu ensaiar o ministério de louvor, ensaiar a coreografia para fazer a obra aqui na frente. Jesus disse assim, eu conheço a tua obra. O que é a obra? É o que todo mundo vê, mas ele diz assim, ó, e eu também conheço o teu trabalho, que é o esforço que você dá e ninguém está vendo. Deus sabe a hora que você foi dormir hoje para estar aqui. Deus sabe o duro que você está dando. Deus sabe quanto dinheiro você tirou do bolso para investir nesse trabalho. Não precisa falar para ninguém. Deus está vendo e anotando cada centavo, cada esforço que você está fazendo. E sabe o que é mais lindo de Deus? É que Ele vai te recompensar por cada coisa que você fez. Sabe o que é mais lindo de Deus? É que Ele não se esquece de nada. Nada que você fez. Irmão, lembrei aqui agora. Aconteceu hoje. Meu carro ele tem um problema que a gente já pagou conserto 2 vezes e não resolveram. O marcador de combustível dele só funciona até determinado tempo. Se ele tiver com o tanque cheio, ele funciona bonitinho. Mas quando chega ali nos 30 de gasolina, aí já você não sabe mais. Ele marca a hora que ele quiser. Quando ele está afim, ele vai lá e marca. Aí quando não está, aí eu tenho que acompanhar a quilometragem. Ontem eu coloquei gasolina no carro e eu calculei, vou fazer tanto vai dar. Aí hoje a gente estava indo buscar as crianças na creche, subindo o morro ali do Cruzeiro do Sul, onde mora o presbítero Rogério, chegando ali em frente, onde mora o presbítero Rogério, pastor Rogério, morreu. Eu falei, 20 para as 5, as crianças saíram às 5. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu voltei, desci o carro lá na ponta, lá embaixo, no começo da rua, peguei o negocinho, que já ando no carro, que eu já sei que acontece mesmo, já ando com o negócio no carro, e tô indo lá no Carrefour, saindo ali do Cruzeiro do Sul, e indo no Carrefour, só que com pressa por causa da hora. E aí, irmão, no caminho, eu comecei a lembrar, eu falei assim, poxa, Senhor, seria uma boa hora para o Senhor honrar o que eu fiz. Porque um tempo atrás, a gente passou por um rapaz aqui na Santa Luzia, que ele estava trabalhando e acabou a gasolina do carro. Eu falei com a minha esposa, vamos ajudar ele aqui rapidinho, desci do carro, ajudei a empurrar. Ele falou assim, eu vou lá comprar gasolina agora, obrigado. Eu falei assim, não, entra no carro aí que a gente vai lá. Peguei ele, coloquei no carro, fui lá, ajudei ele a colocar a gasolina, trouxe ele de volta. Aí eu falei assim, Senhor, assim, seria uma boa hora para o Senhor me recompensar por isso aí. Seria muito bom se alguém devolvesse o favor agora. Irmão, não deu tempo nem de terminar de pensar. Quando eu olho para trás, o obreiro da igreja está chegando, buzinando. Vamos lá, pastor, eu vou te levar lá. Eu falei, glória a Deus. Eu sei que é um exemplo bobo, mas eu quero te dizer o seguinte: se com coisa pequena Deus é fiel, imagina com as coisas grandes que você faz para Ele. Imagina com o pecado que você rejeita todos os dias. Imagina com a renúncia que você faz todos os dias. O que eu quero dizer para você é: Deus está anotando, Deus está vendo a afronta do diabo, Deus está vendo o seu sacrifício, e fique tranquilo. A Bíblia diz: Deus exaltou a Jesus de Nazaré, o Jesus que foi humilhado, o Jesus que foi rejeitado. Filipenses capítulo 2 diz: Deus o exaltou sobremaneira. Deus está mandando dizer para alguém aqui: deixa falar, deixa humilhar, Deus vai te exaltar.
saia calabará. Deus vai honrar o teu esforço. Você crê nisso? Fala para esse irmão do teu lado aí, fica firme. Fica firme que vai valer a pena. Fica firme que Deus vai te recompensar por isso. Fica firme que o teu esforço não vai ser em vão. Fica firme que Deus vai te exaltar. Diga para ele, Deus vai te exaltar.